E aí pessoal, tudo bom? Sou o André, faço parte da EMA Software e vim aqui falar agora para vocês nessa videoaula um pouquinho sobre o nosso EMA APS na parte de logística de produção. Então, para quem conhece o PCP, esse software aqui faz um pouco mais do que um PCP tradicional faz. O PCP é apenas o planejamento e controle da produção e esse aqui é o Advanced Planning and Scheduling, ou seja, uma logística de produção com planejamento avançado. Essa lâmina aqui, a gente estruturou ela de uma forma com um infográfico que mostra todo o fluxo contínuo dentro de um ambiente fabril. E vou dar uma explicadinha para vocês aqui agora em cada tópico. Primeiro, antes de organizar uma fábrica, um sistema de gestão dentro de uma fábrica, a gente precisa conhecer a parte de estrutura, tá? Então, o software nosso permite que você configure as plantas, ou os armazéns que você tem, onde que você guarda, organiza os seus estoques, onde estão as máquinas, os recursos. Temos o controle de máquinas e ferramentas para que você faça a configuração de tempos de setup. Temos a estrutura de produtos, ou ficha técnica, todas elas com controle de versões. Temos a visualização dessa ficha técnica num formato muito bacana, onde ele explode as matérias-primas, explode os semiprodutos ali, para que você enxergue a visualização da ficha completa. Também tem a opção de recolher para imprimir de forma consolidada. Você consegue associar fotos, mais de uma inclusive dentro dessa ficha técnica, tipo vista de frente, vista lateral, vista de cima. Todo o produto que ele gera um código de barra, podendo ser EAN8 ou EAN13, conforme você trabalha. E você também tem nessa estrutura a configuração dos seus roteiros de produção, dizendo para cada tipo de ficha técnica qual o roteiro que ela passa dentro da fábrica no processo produtivo. Agora vamos para o fluxo. Como que acontece? Primeiro de tudo, dentro de uma fábrica, gestão de demandas. Ou seja, o que eu preciso produzir? Chega lá na minha fábrica agora, tá as máquinas lá, os operários, o estoque, e agora? O que eu produzo? O sistema ele nos dá algumas opções. Você pode escolher uma opção para gerar sua produção baseada na carteira de pedidos. O sistema vai lá, pega todos os pedidos que tem aberto e verifica aqueles que não tem estoque e gera para você quanto que você precisa produzir para atender toda essa demanda de pedido. Você pode fazer sua produção por contratos Kanban, é uma definição de estoque que você faz e faz de maneira manual, por exemplo. Eu quero trabalhar com quantidade X de estoque por determinado produto para determinado cliente. Você vai lá e faz e informa isso de maneira manual, ou pode também trabalhar por ponto de reposição. Determinado produto eu quero sempre manter no mínimo 30 lotes dentro do meu estoque. E aí você define isso no cadastro do produto e essa ferramenta de gestão de demandas, ela vê o saldo atual, menos o saldo que já está em produção e vai te sugerir produzir o restante para completar essa demanda, esse ponto de reposição. E aí, quando a gente gera essa demanda, a gente vai cair numa interrogação. E quais as necessidades para produzir? Porque diferente de mercadoria, quando eu trabalho com uma ficha técnica, um produto acabado é composto de diversas matérias-primas. Então, eu vou ter que ver o estoque dos meus produtos, menos a demanda total, e vou ter que fazer uma explosão das matérias-primas. Então, por exemplo, para produzir, sei lá, vou dar um exemplo, aqui tem um kart. Para mim produzir 2 karts, por exemplo, eu preciso de 8 pneus. Eu vou falar 8 rodas, que a roda também é composta, vai um pneu, um aro, diversos parafusos. Então, se eu precisar produzir 2 karts, será que eu tenho o chassi pronto? Será que eu tenho essas 8 rodas prontas? Porque o sistema só vai estar dizendo para mim, você precisa produzir 2 karts. Então essa explosão de matéria-prima, ela vai pegar todos os produtos que compõem um produto acabado kart e vai fazer esse cálculo de estoque. O que o sistema pega? Ele vai lá, pega o estoque que está atual da matéria-prima, mais o estoque que está nas suas ordens de compra para chegar, menos os estoques que estão lá em pedido e os estoques que estão em produção já, já saíram em ordens de produção,
e vai te dar uma previsão de saldo atual. E aí aquilo que faltar para produzir aqueles 2 kart, o sistema vai fazer essa conta e vai sugerir a você, ó, você precisa comprar essas matérias-primas, senão não vai conseguir atender essas ordens de produção. Deu para entender, né? E aí a gente tem um diferencialzinho bacana aqui também, que é a questão do lote econômico. É uma ferramenta bastante usada dentro da gestão de produção, que serve para quê? Vamos supor que o pneu do kart, se eu comprar, sei lá, 10 pneus, eu vou pagar, sei lá, R$100 cada pneu. Só que eu tenho um fornecedor exclusivo, que eu tenho um contrato de lote econômico com ele, que se eu pedir acima de 100 pneus, esse pneu sai para mim a, sei lá, R$60. Então é um desconto muito bom, por isso que a gente chama de lote econômico. Aí o nosso sistema, ao invés de sugerir que você compre apenas os 8 pneus para produzir aqueles 2 karts, ele vai te sugerir para comprar 100, porque tu vai ter uma economia muito grande na compra desses novos pneus. Bom, feita a necessidade de produção, temos estoque, está tudo ok, o sistema vai gerar as ordens de produção de maneira automática. Tá? Então, cada ordem de produção já vem com o código de barra, permitindo que você coloque dentro de uma prancheta, se a sua fábrica não for toda automatizada, né? Porque você pode ter terminais dentro de cada etapa da produção para fazer esse apontamento online. Então você pode botar na prancheta ou pode fazer de maneira online. Mas a questão é que o código de barras permite que você encontre essa ordem de produção facilmente em cada etapa da produção, ou lá no escritório, ou na sala do PCP. Então aqui vem os produtos que vai ser composto aquela ficha técnica, vem as quantidades necessárias, as observações que o PCP passou para os operários, né, dentro daquela OP, e também em cada etapa da produção, tipo, tomar cuidado com a regulagem do torno, tomar cuidado com a temperatura do forno, enfim, dependendo do seu processo, você pode botar diversas observações para que os operários produzam aquilo de acordo com o que você pediu. Também dá para botar questões aqui, necessidades específicas de determinado cliente, você consegue botar essas observações por cliente e gera para a ordem de produção. Os tempos previstos por etapa de produção, você faz aqui e depois a gente vai ver aqui a parte de apontamento também, tá? Mas tudo isso aparece de maneira visual na sua ordem de produção e você pode ir lá apontar a caneta e depois fazer o apontamento digital no software, ok? Bom, feito essas ordens de produção, precisa comprar alguma coisa ou não, né, de matéria-prima. O sistema faz solicitação, né, parte do PIC, envia uma cotação por e-mail, faz o controle do lead time do fornecedor, né? Quanto tempo esse fornecedor leva para me entregar essa matéria-prima, porque vai contar no prazo de previsão de entrega desse pedido. Faz a entrada de materiais, né? Quando comprou, vai chegar os materiais. Quando chega esses materiais, faz a atualização já dos custos diretos dessa matéria-prima e, se você configurar, ele já pode inclusive atualizar o preço do produto acabado, ou apenas atualizar o produto acabado quando você dá baixa na ordem de produção. Nós vamos ver que aqui no final ele também tem a parte de atualização dos custos. Bom, temos materiais, está tudo pronto para produzir, libera essa ordem de produção, sinal verde para a programação, ok? Daí você programa a produção, que faz o sequenciamento, né, capacidade versus carga. Isso aqui eu gostaria de falar para vocês, que o nosso software aqui, ele se integra ao Linter, tá? Um software de APS bem avançado que existe, é uma empresa de São Paulo, se integra aqui com o Drummer APS e também se integra com o Preactor. É um software europeu, se eu não me engano, né? Mas tem os representantes aqui no Brasil, é a Tecmaran, lá do Espírito Santo, e o software nosso, a gente já tem inclusive cases aí rodando com o processo de sequenciamento aí baseado em diversas variáveis, no método lá Simplex ou pesquisa operacional. Tá? É um algoritmo muito complexo, mas que permite que a tua produção seja muito otimizada e dinâmica. Ou seja, minha produção já está toda produzindo. Chegou um pedido agora que é de um cliente super importante, eu tenho que botar na fábrica. Quais variáveis mexe com isso? Esse software responde isso para você. E o nosso software se integra com esse sistema. Depois vamos executar a produção, né? Pessoal lá fazendo o processo, né? Ou manual ou automático. Enquanto vai produzindo, você pode ir apontando tempos, volumes, paradas, perdas, né, para depois você fazer uma gestão, descobrir onde está o gargalo da sua fábrica,
compara os tempos projetados com os tempos realizados em cada etapa da produção, né? Terminou, vai dar baixa na OP. O que é a baixa da OP? Entrada do produto acabado e baixa nas matérias-primas. Aqui eu gosto de ressaltar que nesse momento aqui, durante a produção, nós temos alguns parâmetros no software que permite que você altere a ficha técnica inicial que gerou a OP. Por exemplo, em ambientes que é fábrica de tinta, por exemplo, dependendo da temperatura do tempo, a tinta fica com mais densidade ou menos densidade. Precisa botar um produto novo, botar mais thinner, sei lá, precisa mudar as matérias-primas daquele processo de produção. Então o sistema permite que você altere isso e todas essas mudanças vão refletir diretamente no custo direto desse produto acabado. Tá? E por final, a hora que eu baixei aqui a minha ordem de produção, então ele vai fazer a atualização dos custos e, se possível, do preço de venda também, daí depende de configurações do software, mas principalmente do custo desse produto acabado. Quanto custou para mim produzir essa ordem de produção? Tá certo? Aqui, por fim, na parte de materiais, nós temos aqui toda a parte de formação e simulação de preço de venda, para que você evite de ficar usando o seu Excel, né? Então, mudou o preço de uma matéria-prima. É muito comum, né, hoje em dia, com esse mundo globalizado, ter matérias-primas que são importadas e o preço dela varia conforme o dólar. Você consegue também fazer aqui o controle de outros estoques, né, que não são disponíveis para venda ou para produção, que são geralmente em indústrias que trabalham sob medida, pode ser metal mecânica, indústria moveleira, de esquadrias, de alumínio, cortinas, onde você vai lá e corta um pedaço de um tubo ali, vai sobrar aquele restinho de tubo, né? Pela conta normal de qualquer software vai ficar aquele tantinho no estoque, mas você não pode aproveitar ele numa nova produção, porque aquele tamanho não serve. Então você pode configurar estoques, sucatas ou avarias, enfim. Consegue também acompanhar o estoque em processo, quanto de cada produto está na linha de produção, tá? E também o estoque daí de matéria-prima, né? Levando em consideração aí o seu preço de compra, custo de reposição, custo médio ponderado, né? Tanto da matéria-prima quanto do produto acabado. Então é um sistema aí de gestão da produção bem avançado. Hoje a gente tem diversas indústrias utilizando, né? Os mais diversificados segmentos aí, da economia, e é isso então. Lembrando que o APS aqui de produção ele não funciona sozinho, ele depende do RP, por isso que está aqui RP mais o APS. Tá certo? Espero ter ajudado vocês aí, foi um prazer, valeu, muito obrigado.